Agora sim, gente, falando da situação do Vitória na tabela do Campeonato Brasileiro, é claro que a forma que o Vitória se comportou hoje nos traz preocupação. Né? Questão do goleiro, questão da defesa. Tudo isso aí eu concordo com todo mundo, né? Com minhas críticas, inclusive, que eu fiz no primeiro vídeo do pós-jogo. Então, é um jogo que não traz esperança, ele traz preocupação. Mas, entretanto, todavia, eu estava até falando agora com o Paulo, da Uniagro, ele falou assim, Marcos, rodada boa, por enquanto. Porque o Santos jogou em casa contra um time de zona de rebaixamento, poderia abrir 4 pontos. E o Vitória fora de casa contra o Cruzeiro, briga por título, não era um jogo que estava na minha conta fazer nenhum ponto sequer. E isso, ele tem razão, ele está certo. Em termos de classificação, de tabela, de rodada, dos males, o menor. O Vitória está a uma vitória de sair da zona de rebaixamento. O Santos agora tem Palmeiras, Flamengo e Palmeiras de novo. Será que o Santos faz quantos pontos aqui? Nos próximos 3 jogos. O Vitória tem Inter, Botafogo em casa e Sport fora. Será que não dá para fazer, sei lá, vamos lá, 3, 4, 5, 6, 7? Se o Vitória fazer 7 pontos nesses próximos 9 a disputar, porque são 2 em casa e o fora já é contra um time rebaixado, e levando em consideração que o Santos tem 3 jogos dificílimos, o Vitória pode abrir uma distância eu não vou dizer, mas o Vitória pode ter uma gordura, inclusive do Santos. Se a gente analisar tabela, rodada, classificação. Agora, é fato que se os lesionados não voltarem, se os suspensos vão voltar, né? Que no caso é o Halter e o Ronald. Mas seria muito interessante o Baralhas voltar, o Edu já voltou e o Cáceres voltar. Estou falando de 5 jogadores que seriam assim extremamente importantes para o Vitória voltar àquele esquema de Jair Ventura arrumado. Porque eu vou repetir, esses 3 zagueiros que jogaram hoje são 3 zagueiros de um nível baixo. Quando você joga o Raul e o Edu, você fica com 2 melhorzinho com um de nível baixo. Então você equilibra, você acaba os bonzinhos influenciando o mais ou menos. Tá? Então você ganha em termos de conjunto, em termos de entendimento tático, que é o que aquela equipe já vinha entendendo do trabalho do Jair Ventura. Então você segura ali o Fortaleza e segura o Santos. Eu acho que foi pior a rodada para o Santos e para o Fortaleza. Porque o Fortaleza enfrentava um time que brigava lá embaixo, o Santos enfrentava um time de zona de rebaixamento e o Vitória pegava um time que briga por título, que é top 3 do Brasil. Então, não estava na conta de ninguém aqui. Eu falei de manhã no meu programa, Café com Leão, que o jogo era quase impossível. Só não era quase impossível porque jogo é jogado. Mas seria muito difícil, de fato, o Vitória conseguir pontuar no dia de hoje. Ainda mais errando como errou. O que eu me lamento, foi isso que eu falei com o Paulo Godinho, inclusive, eu falei assim, Paulo, concordo 100%. Mas o que eu lamento é que dentro do jogo, o jogo se colocou para o Vitória. O jogo trouxe expectativa para o Vitória. Por quê? Porque o Vitória, com 1 minuto, Mateuzinho já estava de cara com o Cássio. Com 1 minuto. E lá atrás um pênalti infantil. Logo em seguida, o Canta La Pedra mete uma bola na trave. Poderia ser gol do Vitória. Lá atrás, tomamos um gol por fazer linha burra. Um jogador rápido. Tomamos o segundo gol. E aí veio de novo um alento, que foi o gol de escanteio do William Oliveira. E o Mateuzinho por 2 vezes, o Eric por 1 vez, a gente teve a chance de fazer o gol do empate. E a gente não fez. E aí logo vem uma terceira jogada do Cruzeiro pela ponta direita, uma bola defensável,
que a gente acaba tomando o terceiro gol e aí acabou. Principalmente também com a lesão do Mateuzinho, que vinha sendo a válvula de escape, Mateuzinho e Eric. Né? Você tirou do Eric o melhor dele. Quando o Mateuzinho se lesiona, qual era o do Jair Ventura? Coloca o lateral e faz com que Eric fizesse a função de Mateuzinho. Ele segurou Eric e botou Kik Sabério. Não deu certo. Então, o que eu me lamento no jogo de hoje é que, de fato, não esperava pontuação, empate, 3 pontos, nada disso. Mas dentro do jogo, o Vitória viu que tinha possibilidades. O torcedor viu que não era também um bicho de 7 cabeças. Que dava para você ter obtido um resultado melhor, se não fosse os erros de marcação, se não fosse as finalizações que o Vitória não soube aproveitar. Então é esse aqui o meu parecer do jogo, de uma forma até mais consciente, porque pós-jogo você solta os cachorros, e eu soltei os cachorros com razão. Com razão. Por causa justamente disso aqui. A forma que o time se comportou dentro de uma possibilidade real de pontuação, que dentro do jogo foi mostrado isso. Não antes de começar. Mas, em termos de rodada, eu concordo que não foi tão ruim. Vitória está na briga. Acho que foi pior para o Santos e para o Fortaleza. Esse é meu entendimento. Então agora, Vitória, Inter, quarta-feira, Botafogo, final de semana e depois Sport. Santos, Palmeiras, Flamengo e Palmeiras de novo. Quantos pontos o Santos vai fazer? A gente não sabe. Agora, o Vitória tem a chance da vida dele. E depois do Sport, o Vitória ainda tem o RB, que está brigando também ali embaixo. Então o Vitória tem 4 jogos para definir sua vida. É a chance do Vitória. Talvez o Vitória não tenha uma... Talvez não, o Vitória não tenha mais uma sequência de possibilidades como essa que teremos agora. Se Deus quiser, Cáceres tem que se recuperar. Né? Já ouvi dizer que a expectativa é de uns 2, 3 jogos para frente, mas tomara que ele consiga, ou o Claudinho que seja, ali, tomara que o Mateuzinho não tenha sofrido nada de grave, questão de joelho, parece que a bruxa tá solta no Barradão com o negócio de lesão, uma coisa assim surreal, coisa incrível. Então tomara que ele não tenha nada. Com a volta de Baralhas, de Ronald, você já começa a ter um negocinho, Halter, Edu na zaga, pronto. Já começa a ter um pouquinho mais de esperança de novo. Com relação ao goleiro, não tem o que fazer. Vai colocar Yuri Senna? Aí quem pode dizer é o Itamar Ferreira, que está no dia a dia e sabe da condição de cada um. Então, é isso aí. Valeu? Deixa o like, se inscreva no resenha. Vamos nessa.